bom domingo para você. Vocês viram aí, né? Estamos no campo, saímos dos estúdios da Record TV Brasília e desembarcamos aqui na 31ª Expoabra até às 5 da tarde de hoje. Ainda dá para curtir bastante, viu? Tem provas, exposições, shows. Fazendinha para as crianças está imperdível, viu? A gente vai falar sobre vários temas no programa de hoje, para você que é do campo, para você que é da cidade também. E um dos assuntos é sobre os primeiros socorros a animais do campo. Assunto que foi tema de oficina aqui na Expoabra, e quem vai trazer mais detalhes pra gente é o médico veterinário Kaique Saquete, que está aqui ao meu lado. Tudo bom, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bom, né? Fala pra gente, doutor, um dos temas aqui na Expoabra de oficina foi justamente esse de primeiros socorros a animais do campo. É importante que o produtor saiba ali identificar o problema no animal, porque às vezes ele tenta resolver, mas precisa aí do apoio do médico veterinário. Isso, Nália, exatamente. E um dos temas da oficina, a gente abordou exatamente a parte de acidente ofídico, que é muito comum nas propriedades, a cólica, né, que é uma enfermidade que acomete muito os equídeos de forma geral nas fazendas, e também traumas causados por cerca de arame e outras coisas que podem trazer lesão mais grave para o cavalo. Esses são, digamos, os problemas mais comuns no campo. Vamos começar falando então sobre as cólicas nos animais de grande porte, por exemplo, os cavalos, que muitas vezes são confundidas com picadas de cobra. Isso, né? Acontece muito, né, do produtor achar que o animal acabou sofrendo uma picada de acidente ofídico, entra com um soro antiofídico e o animal, na verdade, está desenvolvendo um quadro de cólica, né? Então, sempre quando tem um problema relacionado, onde o proprietário vai além do conhecimento dele, é necessário que o veterinário esteja presente para poder sanar essa dúvida, né? E a cólica, quando ela é atendida a tempo, né, o mais rápido possível, quase sempre a gente consegue salvar os animais. Então o animal não vem a óbito, não sofre por conta desse atendimento precoce. Agora, essa cólica, como o senhor disse, é muito comum no campo. Como é que o produtor rural ele pode identificar que exatamente é essa cólica que está acontecendo? Quais são os sintomas? Os sintomas mais clássicos de cólica são quando o animal, muitas vezes ele não quer se alimentar adequadamente, não quer comer naquele momento, começa a demonstrar algum sinal de dor, muitas vezes cavando o chão, às vezes deitando, rolando, né? Às vezes o abdômen está mais estufado, ele vê ele mais inchado. Então são alguns sinais mais clássicos da cólica para a gente. E aí é importantíssimo chamar o médico veterinário. Receita caseira não adianta. Isso, receita caseira não resolve muitas vezes não, porque uma particularidade do cavalo é que ele não vomita, ele não tem um centro de vômito desenvolvido para conseguir vomitar. Então, quando o alimento fermenta no estômago, se você não passa uma sonda, não faz uma lavagem gástrica, esse estômago rompe e esse animal vem a óbito. Agora vamos falar sobre os acidentes ofídicos, falei certo? Ofídicos, que são as picadas de cobra. Também são comuns no campo. Isso, acidente, na verdade, com animal peçonhento, de modo geral, escorpião, aranha, pode acontecer. Só que, via de regra, para os grandes animais, bovino, equino, acidentes com aracnídeos, né, com aranha, com escorpião, eles não causam um dano tão grave ou que pode levar a óbito, na maioria das vezes. Já o acidente ofídico, a maioria das vezes, ele causa, sim, lesões graves ou leva ao óbito diretamente. E precisa de uma intervenção, não só do veterinário, muitas vezes de uma questão hospitalar, para que a gente possa dar todo o apoio para esse animal para sobreviver. E tem também as lesões que acontecem muito, né, com os animais. O senhor estava até mostrando alguns vídeos e a presença do veterinário também é extremamente importante, né, um atendimento mais adequado para esses animais. O atendimento desses animais que cortam, principalmente arame, né, arame liso, ele causa um corte e nesse corte ele acaba causando morte celular ali em volta e que isso só vai mostrar dali uns 3 ou 4 dias. Então, às vezes você acha que é um pequeno corte, passa 4, 5 dias, aquela ferida aumenta e isso pode trazer um monte de consequências, até mesmo perder o casco, ter uma coisa mais grave. Então, quando a gente faz uma intervenção imediata e com mais precisão,
a gente consegue evitar esse dano maior. Todas essas informações o senhor passou durante essas oficinas aqui na Expoabra para os produtores rurais. Isso, exatamente. Para produtor, aluno de veterinária, todo mundo que estava participando com a gente aqui. Muitas vezes o produtor rural tem muita experiência ali, né? Mas nada como um especialista para trazer aí a ciência, né? Informações da ciência, pesquisa, para esses produtores ficarem cada vez mais atualizados. Na verdade, às vezes até só para orientar. Às vezes uma orientação simples nossa já complementa o que ele sabe e a gente já resolve algum problema, evita um problema maior. Doutor Kaique, muito obrigada pela entrevista. Obrigado e bom domingo a todos. Obrigada. E vocês estão vendo aqui atrás de mim, está rolando a competição de jumentos pega. Quem veio aqui durante a semana pôde acompanhar e a Jéssica Nascimento traz todos os detalhes pra gente. Com orelhas compridas e pelos tosados, o jumento pega faz sucesso por onde passa. E é uma atração à parte na Expoabra. O pega é uma raça de jumento originária do nosso Brasil. Ela surgiu a partir da necessidade de um animal de trabalho, forte, resistente e adaptado ao clima local. Embora o animal seja de uma origem antiga e indefinida, existem muitas especulações sobre a sua história. Uma das teorias especula que o pega seja descendente dos jumentos egípcios. Será? Já outras pessoas dizem que ela vem do cruzamento entre as raças europeias italianas e andaluz, também o asno africano. Mas independente de onde essa raça tenha surgido, uma certeza é de que ela é bonita demais. Pertinho da gente, na nossa Granja do Torto, durante a Expoabra, é possível aí acompanhar a 36ª Exposição Nacional de Jumentos Pega e também de mulas Enapega. São mais de 400 exemplares vindos aí de todo o nosso país. Eu estou falando de animal de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Tocantins e, claro, também do nosso Distrito Federal. E logo aqui na entrada, bem pertinho da pista de competição, a gente já sabe que o assunto é sério, viu? Aqui, por exemplo, já tem aqui a foto da verdadeira lenda da raça pega, gente. É esse jumento aqui que a gente está acompanhando, ó. O nome dele é o Tetra Grande. E por aqui tem filhos, netos, bisnetos, tataranetos desse grande campeão. E tem por aqui também esse aqui, que é o filé do Pascoal. Eu já soube que ele é o terror dos outros jumentos, que ele é realmente top quando o assunto é, então, animais dessa raça. Será que a gente vai encontrar? Será que a gente consegue falar com esse criador e também mostrar um pouquinho dele, conhecê-lo pessoalmente? Isso a gente vai descobrir agora. Vamos lá? Essa é a primeira vez que a exposição, conhecida em todo o país, está na nossa capital. E a programação contou com exibições e competições com equipes de juízes e provas durante toda a semana. O superintendente da Associação Brasileira dos Criadores do Jumento Pega explica que essa é uma das principais exposições da raça e que durante a competição vários aspectos serão avaliados. A competição é feita em 2 etapas, né? Nós temos o campeonato de andamento e de morfologia. No andamento nós temos os quesitos a serem julgados no andamento e morfologia os quesitos a serem julgados na morfologia. No andamento nós temos quesitos de gesto, gesto de marcha, rendimento, regularidade, dissociação, isso tudo é visto no julgamento de andamento. Já na morfologia a gente usa o padrão da raça, né? E a gente vê também angulações e proporções do animal, sugestivo a ser um animal de marcha, animal de sela voltado para a marcha.
O Pedro é árbitro de competições e zootecnista há mais de 40 anos. Nascido e criado no nosso quadradinho, o especialista viaja o país inteiro para dar vereditos sobre os jumentos e as mulas. A gente julga asininos, que são os jumentos e as jumentas, e os moares, que é o fruto de cruzamento do jumento com os equinos. Tá? São provas diferentes. Então nós fazemos aqui a avaliação neste primeiro momento dos jumentos e durante a exposição teremos a avaliação dos moares, que são os concursos de macho, também de morfologia. Então essa será a dinâmica da exposição. Essa exposição de Brasília é uma exposição nacional, ela é itinerante. Esse ano passado foi em Franca, esse ano em Brasília, ano que vem provavelmente será em outra cidade. Então é um evento único, o último que teve aqui foi há 20 anos, né? E porque a associação ela roda o Brasil. Como os árbitros também, no meu caso, né? A gente participa de outros eventos pela associação, né? Julgando. Eu também sou técnico de registro da associação, da PEGA, eu também faço os registros. Faço parte hoje do Conselho Deliberativo Técnico da associação, que é onde a gente define as regras do jogo e especializa as questões de pista, e de marcha, e de andamento, e dos animais, e vai ajustando em função da evolução da raça mesmo. O árbitro explica que 2 requisitos são avaliados durante a competição: o andamento do animal, que precisa ser progressivo, rolado e ter a troca de passada de forma harmônica com estabilidade, e também a morfologia do jumento. Se ele estiver mancando com algum ferimento, é imediatamente desclassificado. Essa questão de claudicação, que é mancar, ou alguma lesão que a gente veja em pista, ou sangramento, esse animal, inclusive para fazer a proteção e ao bem-estar animal, esse animal a gente pede para que ele saia de pista e que vá para o atendimento, e no parque tem um atendimento veterinário para que esse animal não tenha uma lesão maior ou um problema maior. Então a gente também preserva a integridade do animal e o bem-estar animal. E como andam os animais aqui do nosso DF? O Pedro já adianta. Estão dando um trabalho danado para os competidores. A gente não tinha praticamente criadores, a gente em Brasília tinha usuários. O mercado então vem crescendo, né? E quando a gente fala Brasília, a gente fala Brasília em torno principalmente, né? Que é a área de influência nossa de Brasília. Quem é de Brasília sabe o que eu estou falando, né? Então, hoje o que acontece? Brasília tem sim vários criadores, né? Que moram em Brasília, às vezes tem a propriedade em Goiás, né? Que é aqui no entorno do DF, muitos têm no DF, como é até o meu caso. E o pessoal de Brasília costuma dar muito trabalho no Brasil aí. Por quê? Porque Brasília, as pessoas se dedicam. Brasília é uma capital onde o cavalo ele é pungente, onde você tem um parque de exposição dessa magnitude, onde você tem várias raças de equinos que, de certa forma, você tem uma transversalidade com o jumento, porque o jumento não concorre com o cavalo. Qualquer raça pode ser acasalada com o jumento pega e vai ter registro. Então, se eu quiser fazer uma mula ou um burro de quarto de milha, de árabe, de andaluz, de mangalar machador, de campulina, de piquira, de pônei, o que for, qualquer que seja a raça, a pega registra esse animal, levando o quê? O animal filho de jumento pega com a raça que o criador está colocando, né? Inclusive animais sem raça definida. Éguas que não têm registro também, você consegue fazer o registro dos animais. Ou seja, a pega ela reúne todos esses animais e consegue melhorar o mercado. A gente consegue ajudar no mercado dos cavalos. Então a gente tem também um papel auxiliar nesse mercado do equino de Brasília e em torno. E quem já saiu aqui da Granja do Torto campeão foi ele, o espetacular da beleza. O jumento, que veio de Minas Gerais, ganhou como o melhor progênie de mãe. Essa vitória de hoje foi o melhor progênie de mãe, que é o primeiro campeonato da exposição, que para mim é muito importante, porque eu acredito muito na base das matrizes. Eu acho que você pode ter um excelente reprodutor, mas sem base nas matrizes você talvez não alcance resultados tão esperados. Então esse sempre foi o nosso trabalho. E outra coisa é a padronização. Esse progênie, ele valoriza muito a padronização dos animais, que é outra coisa que também nós valorizamos muito no nosso criatório. E aqui na nossa Granja do Torto, a gente tem o campeão dos campeões. Estamos falando aqui do filé do Pascoal.
esse jumento lindíssimo, dócil também, viu, gente? Que soma aí muitas vitórias pela marcha dele, pela raça dele também. Inclusive, ele vai competir daqui a pouquinho e a gente conseguiu conversar aqui com o Lucas, que é proprietário, criador. Eles são lá de São Paulo e vieram aqui dar essa honra da presença aqui na nossa capital. Como que é ser criador aqui e, claro, né, acumular tantas vitórias? O filé já foi grande campeão da raça. Então nós temos aqui alguns grandes campeões, né? Alguns campeões. Temos com 30 e poucos animais e estão chamando a gente aqui. E ele é novo, né? 6 anos de idade, campeão é assim. A gente conseguiu esse tempinho e ele vai ser agora julgado. E ele que é campeão da marcha também, campeão devido à raça. E ele vai indo aí competir. E o criador dele também tá ansioso. Será que ele vai conseguir o próximo título aqui na nossa Granja do Torto? Boa sorte! E aqui na Expo Abra, é claro que tem espaço para as mulheres. E nessa edição foi realizado o primeiro encontro Agromulher da Expo Abra. E quem vai trazer os detalhes para a gente é a Bianca Bicalho, que está aqui ao meu lado. Ela é superintendente da Federação da Agricultura e Pecuária do DF e ela quem está na organização desse encontro. Bianca, muito bom dia para você. Obrigada pela presença. Bom dia, eu que agradeço pela presença, pela oportunidade, por essa cobertura incrível que vocês fizeram no evento. Estamos muito felizes com a presença de vocês aqui hoje. A gente que está super feliz, principalmente por falar de um assunto tão importante como a participação das mulheres no campo. E pela primeira vez a Expo Abra traz aí esse encontro de mulheres, que é o Agromulher da Expo Abra. Conta pra gente como é que aconteceu esse encontro e a importância dele. Bom, temos levantado bastante essa pauta, né? É um assunto que muito está sendo se falado, que é a mulher no campo, na propriedade rural. E esse primeiro encontro da Expo Abra, ele veio para fomentar ainda mais essa potencialidade que a mulher tem de estar no campo, de ser administrativa. E a gente veio com esse intuito de trazer informação para a mulher, de fazer comunicação e de afunilar as informações para que essa mulher seja cada vez mais capacitada. A gente, culturalmente, né, a gente vinha percebendo que a mulher tinha cada vez menos participação no espaço de liderança, mas isso tem mudado, né? A gente já fez várias reportagens de mulheres que comandam ali o sítio, a propriedade, a fazenda, e quanto mais informação, mais qualificação, mais empoderamento a gente consegue passar para essas mulheres. É isso, é uma luta diária, passinhos lentos, mas acho que a gente tá conseguindo sim se enquadrar nesse meio rural, que ainda é muito masculino, mas que já tem o seu espaço feminino, a gente já vem conquistando. Temos inclusive uma presidente no sindicato que é mulher, que é a Sandra, ela é presidente do Sindforte e exerce essa função com muito carinho, com muita determinação. Eu digo que ela é uma guerreira e ela esteve presente conosco aqui também nesse encontro, falou um pouco da sua trajetória de vida, que é linda de ver. Então, a nossa maior esperança é que cresça cada vez mais a mulher no campo, na propriedade, porque a gente faz tudo muito bem feito, né? É verdade. Agora me conta como é que foi esse encontro durante essas semanas aqui na Expo Abra, como é que foi a participação das mulheres, o que vocês passaram para elas? Olha, é muito legal de ver o quanto nós tivemos aderência das mulheres na Expo Abra esse ano. Tivemos bastante produtoras, principalmente locais, expondo e comercializando seus produtos, o que nos deixou bastante feliz, porque antes a gente via muito homem, né, comercializando, fazendo produção de queijo. Hoje a gente tem mulheres fazendo produção de queijo, de geleia, de pimentas, tudo artesanal. Então, eu fiquei bastante feliz com a resposta feminina que a gente teve esse ano. Mulheres saindo ali de dona de casa para empreendedoras. Exato, empreendedoras rurais. E esse encontro, ele foi uma palestra, foi uma oficina, teve essa participação das mulheres, como é que foi?
Foi um encontro, onde nesse encontro a gente priorizou levar muita informação para essas mulheres. Tratamos de segurança pública, principalmente na área rural. Tratamos de financiamentos para as mulheres na área rural. Tivemos participação do Sicredi, do Ministério Público, do Corpo de Bombeiros. Foi um evento bastante engrandecedor para elas. Muito rico, né? Bianca Bicalho, muito obrigada pela entrevista e um bom domingo para você. Eu que agradeço. O Agro Record invadiu esse stand aqui na Expo Abra para mostrar para vocês o projeto de extensão universitária Consuleite, que é uma assessoria a pequenos e médios produtores rurais sobre a produção do leite. Quem vai falar com a gente é a Fabiana Machado, ela que é professora do curso de Medicina Veterinária. Conta pra gente como é que é esse projeto, essa assessoria a esses produtores que estão aqui. Bom dia e obrigada. Bom dia, eu que agradeço. Então, esse projeto ele surgiu de uma demanda institucional e tanto dos alunos que queriam levar para o campo todo o aprendizado de teoria e pesquisa e devolver isso para a sociedade, né? Então, nós visitamos algumas propriedades rurais e fazemos o atendimento durante todas as fases de produção e manejo. Então, nós entramos na propriedade, fazemos uma avaliação prévia, um diagnóstico, a partir daí a gente traça um plano de ação e metas para essa propriedade e aplicamos junto com o produtor. E verificamos, fazemos o acompanhamento para ver a produtividade desse leite, se aumentou na rentabilidade e na renda, né? Agora eu tô vendo algumas ferramentas aqui em cima da mesa, inclusive o bezerro, que tem até nome que eu fiquei sabendo. Qual que é o nome dele? É o Aparecido, é o nosso simulador, né? E o nosso simulador que é semelhante ao animal original que nós utilizamos também nas aulas práticas aí e também para passar junto com os produtores e outros estudantes, né, a forma de manejar esse animal, né? E os alunos podem também aqui agora fazer uma demonstração. Vamos lá, com quem a gente vai falar? Pode ser primeiro. Vem cá, como é que é o seu nome? Tudo bem? Heloíse. Heloíse, conta pra gente que ferramentas são essas e o que vocês estão explicando para esses produtores rurais em relação ao manejo do leite. Isso. Hoje nós temos aqui diversas ferramentas que têm funções diferentes dentro da fazenda. Pode pegar e mostrar, tipo, pra câmera mesmo, pro pessoal de casa ver. Essa daqui é um brincador, né? A gente sabe a importância da gente identificar os animais e ter esse controle de quem são eles. Então a gente tem esse brincador que é uma ferramenta simples a ser usada dentro das fazendas. Vou até demonstrar com o nosso simulador, né? Por favor. A gente faz aqui na parte da orelha, né? Colocar um brinquinho mesmo. Sempre evitando, né, as partes de circulação, de inervação e tudo isso. O produtor rural consegue fazer isso? Sim, os funcionários é uma coisa simples. Só tem que ter os cuidados básicos, de limpeza mesmo, porque a gente vai fazer uma perfuração, né? É igual o brinco que a gente coloca na farmácia, por exemplo. Tem que ser uma pistola bem limpa. Depois de você furar, você usar algum medicamento que vai ajudar nessa cicatrização, manter a limpeza, tudo isso, para evitar qualquer tipo de problema. E o que mais que a gente tem aqui que a gente pode mostrar para o pessoal de casa? Agora quem vai conversar? Obrigada, viu? Quem vai conversar com a gente é a... Meu nome é Camila. Camila, mostra pra gente. O que é isso aqui, por exemplo? Esse aqui é um refratômetro de Brix. Difícil falar. Serve pra quê? Ele avalia a qualidade do colostro, né? O colostro, ele é o primeiro leite que o bezerro recebe, por onde ele recebe a imunidade passiva, né? Então, é o primeiro leite que vai dar toda a imunidade para o bezerro necessária. E aqui a gente consegue avaliar a qualidade desse leite, desse colostro. Perfeito. E o que mais que a gente tem aqui? Vamos lá, o que é isso aqui? Isso aqui é só um exemplo que a gente trouxe mesmo de uma medicação para uma dinâmica daqui da oficina de hoje. Aqui a gente também tem uma fita de pesagem, que é usada na rotina dentro de uma propriedade, para aqueles proprietários que não têm uma balança, algo maior, e ela é super útil, a gente consegue dimensionar o tamanho e o peso do animal. E é isso. E esse daqui também, né? Isso, é a mesma coisa, só muda a dimensão. Aqui é para bovinos e suínos e esse aqui é para equinos. Essa é a diferença. E aí a gente consegue ter uma noção do peso e da dimensão do animal. E todas as demonstrações vocês fazem com esse protótipo aqui de bezerro. Isso, exatamente. Isso aí a gente consegue demonstrar bastante coisa. Tanto a pesagem, tanto o processo de identificação dos animais. Tudo isso a gente consegue exemplificar com ele. Obrigada. Agora, para finalizar, eu vou chamar a Fabiana novamente, porque eu tô vendo aqui os produtores rurais
com um caderno, com várias anotações, então eles anotam tudo, levam todo esse conhecimento para casa, para o campo, né? Agora eu queria te perguntar se é a primeira vez que vocês vêm à Expo Abra. Foi a primeira vez que nós tivemos a oportunidade de trazer esse projeto de extensão, que é ações, né, atividades sociais, junto com a nossa comunidade rural aqui do Distrito Federal em torno. Então a gente até agradece a organização, né, aqui da Expo Abra por dar essa oportunidade para as universidades e instituições estarem inseridas aqui. E para que os alunos também tenham esse conhecimento, junto com outros profissionais que estão juntamente aqui também, fazer uma rede de network, que é muito importante para os universitários, né? Então é a primeira vez. Obrigada, Fabiana. Seguimos com mais Agro Record. Nós mostramos aqui no Agro Record a premiação CNA Brasil Artesanal, em busca do melhor azeite do país. A gente mostrou alguns passos e agora vamos mostrar para vocês o grande campeão. O ingrediente comum na mesa de muitas cozinhas. Com aromas e sabores intensos, o azeite é um alimento antigo, mas que até hoje é capaz de agradar diferentes paladares. É um óleo vegetal extraído da azeitona, fruto da oliveira. Mesmo com as dificuldades do cultivo da matéria-prima em solo brasileiro, é possível produzir excelentes exemplares de azeites por aqui. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil premiou 10 azeites criados por produtores rurais. A cerimônia de divulgação dos resultados aconteceu na sede da CNA, aqui em Brasília. 58 produtores rurais participaram do concurso. A competição foi dividida por etapas eliminatórias. Até chegar ao vencedor, os azeites foram avaliados pelo aroma, picância, amargor e também pela complexidade. Blend, que é feito com 2 ou mais variedades de azeitona, e monovarietal com uma variedade de azeitona. Então eles escolheram 5 melhores, esses produtores fizeram novos envios e nós submetemos ao júri popular. Outra etapa importante do concurso foi a avaliação do público, o chamado júri popular. 150 pessoas degustaram e deram sua nota, utilizando a escala hedônica de 1 a 9, que é um teste de aceitação. E aí também teve uma equipe aqui multidisciplinar da CNA e do Senar que fizeram a avaliação das histórias desses produtores. E aí nós compomos essas notas, 40% júri técnico, 50% júri popular e 10% as histórias. E hoje estamos aqui celebrando esses 10 finalistas. Pela primeira vez, o azeite protagonizou o prêmio CNA Brasil Artesanal. Apoiando o pequeno produtor, apoiando o médio produtor, para que eles possam aí sim estar sobrevivendo, aliás, melhor que isso, dando dignidade à sua família e com isso, é claro, prosperidade no meio rural. A Carolina levou o primeiro lugar na categoria monovarietal. A produção de azeite foi uma herança deixada pelo avô. O segredo são anos de cultivo com muito amor, dedicação e carinho com as nossas oliveiras, que a gente, de certa forma, tem todo ano, não somente durante a colheita. A colheita ela é o período mais delicado na cultura da olivicultura, pois nós temos que colher e dentro de 24 horas processar o azeite para ele não ficar com defeitos, que daí acaba desclassificando ele de extra virgem. E a gente tem todos esses cuidados na nossa fazenda. A Bia e o Bob ficaram com o primeiro lugar na categoria Blend. É uma coisa muito importante para o Brasil divulgar que nosso azeite existe e é muito bom, né? É um produto completamente diferente dos azeites que a gente está acostumado a consumir. Então o público precisa conhecer, essa divulgação é muito importante. E quando pergunto o segredo do azeite vencedor, a resposta é certeira. Introduzimos as melhores tecnologias, temos um cuidado extremo com o manejo, com o fruto, com a qualidade do fruto. Eu acho que a somatória disso, de fato, fez com que nós tivéssemos um azeite com um nível de qualidade que nos orgulha muito. Os vencedores ganharam prêmios em dinheiro, certificados e o selo da CNA como o melhor azeite da categoria. Os países no mundo têm a tradição de produzir um azeite de qualidade. E por que não o Brasil? E agora nós estamos vendo, através hoje dessa premiação,
produtos de excelente qualidade. E o que isso significa? Significa que o produtor rural brasileiro de azeite de oliva extra virgem, ele produz um produto de qualidade. O prêmio da CNA o chancela a estar oferecendo esse produto ao mercado e também uma garantia ao consumidor brasileiro de que nós temos e estamos oferecendo, esses produtores estão oferecendo um produto de excelente qualidade. A produção de café vem crescendo aqui no Distrito Federal e entre os produtores, as mulheres têm buscado cada vez mais espaço. O Gustavo Schwab conheceu uma produtora de sucesso aqui do Distrito Federal que assumiu a fazenda da família. O grãozinho preto quer unanimidade na mesa do brasileiro a qualquer hora do dia. Quando o assunto é café, o brasileiro é o maior especialista no assunto. Com o título de maior consumidor da bebida e de maior exportador do grão, o Brasil mostra a força da produção cafeeira, chegando a produzir quase 55 milhões de sacas no último ano. O café do Distrito Federal vem ganhando um destaque tão grande no cenário brasileiro que isso é ressaltado nos números. Segundo a Emater, houve um aumento de 14% na produção do grão entre a última safra e a atual. E aqui na cidade, um café com toque feminino vem ficando bem famoso. Estamos na Fazenda Santa Rosa, na região do Paranoá, onde é produzido o café grão nativo. Uma área de 45 hectares que, para surpresa de Núcia Sense, a dona da propriedade e gestora da empresa, registra um crescimento na produção há 5 anos. Nós adquirimos essa propriedade em 2014, com o falecimento do antigo produtor, e a família não sabia trabalhar e vendeu a propriedade para nós. E era uma cultura que a gente nunca tinha trabalhado, que era o café. Passamos 3 anos, a cultura era bem pequena, né? Os pés de café tinham de 8 a 9 meses, e passamos a tratar e cuidar e estudar sobre o assunto, porque por ser uma cultura perene e nova para nós, a gente precisava aprender as suas peculiaridades. O café, ele além de ser muito bacana, porque é uma coisa que todo brasileiro toma, o amor que a gente tem pelo tratamento, pelo trabalho que a gente faz com o café é algo que nos dá muito, muito prazer. Mas ele exige bastante, tanto que eu tenho uma equipe aqui que cuida exclusivamente do café. Meu marido trabalha com outros grãos, mas a equipe que trabalha aqui, ela só cuida do café, porque ela tem exigências específicas, né? Então a gente vem aprendendo sobre o assunto, cuidando do nosso café, principalmente porque hoje ele é um café que veio crescendo em produtividade, normalmente é bienal, mas aqui a gente teve uma experiência bem bacana, passamos 5 anos crescendo. No Brasil, a média de produtividade chega a 30 sacos, aqui a gente está alcançando 60 sacos por hectare. Isso é muito bom para o Distrito Federal, porque normalmente acredita-se que Minas produz muito, mas Brasília vem despontando nesse assunto. Tanto é que a gente tem mais de 60 produtores locais, né? E a gente vem investindo, acreditando que Brasília tem muito a oferecer à própria população do Distrito Federal, que inclusive não conhece, a grande maioria não conhece que produzimos café aqui na região, por acreditar que ser um clima muito seco, muito quente nessa época, ou é muito frio também. Mas como a gente tem uma lavoura irrigada, a gente consegue inclusive controlar essa questão hídrica para que a produtividade seja bacana. E os grãos também, que apesar do nosso protocolo ser todo para a linha gourmet, a gente está conseguindo alcançar grãos com uma qualidade de café especial com 83 pontos. E esse quadro foi consequência, em grande parte, de chuvas inesperadas no mês de agosto, após o período de colheita no mês anterior. Olha só como ficou o cafezal da Núcia no mês passado. Com as últimas chuvas, o nosso café florou.
tá a coisa mais linda, mas não era época de florar, né? A gente faz um retardo nesta floração, mas veja como tá bonito. Veja como o café tá todo florido. É uma graça. A flor do café é show de bola. Hoje a empresa se prepara para uma colheita fora do esperado. A seleção é feita manualmente, grão por grão. Nesse momento, o café é separado para ser ensacado em 2 modalidades: grãos inteiros ou moído. E já fica pronto para ser disponibilizado para o comércio, que pode ser até internacional. Brasília, ela vem despontando, inclusive desbancou até Minas Gerais. Nós temos aqui no Distrito Federal alguns cafés que foram premiados, tanto em Nova York quanto na Holanda, que não, são os cafés do Lago Oeste. Mas a gente acredita que o potencial dos produtores locais seja alcançar a excelência e, quem sabe, futuramente também conseguir uma premiação. A empresária ressalta que boa parte do sucesso da empresa, que completará 10 anos em 2024, foi na definição do público-alvo. Parte dessa estratégia foi a criação de uma cafeteria própria em Brasília. Dessa forma, o conceito da empresa envolve o café desde a produção até o serviço da bebida ao cliente. A ideia é colocar um café em Brasília que as pessoas conheçam desde o início, que é da plantação, até o comércio local, ou seja, até o meu consumidor final, as vendas a varejo. Porque até então a gente trabalhava com vendas por atacado diretamente para grandes empresas. E eu senti essa necessidade das pessoas conhecerem o nosso café. Então nós temos todo o segmento. Nós temos o segmento da plantação, nós temos o segmento da industrialização dentro da própria fazenda. Nós temos uma indústria e que o café sai aqui totalmente pronto para ser comercializado diretamente na nossa cafeteria, que fica na 403 Sul, porque o meu público-alvo é aquelas pessoas que realmente gostam de café de qualidade e procuram tomar cafés com algumas notas, com algumas nuances e com uma qualidade superior. A nossa equipe desembarcou na fronteira entre o Brasil e a Argentina para mostrar como funciona o melhoramento genético da soja em um dos maiores laboratórios de edição gênica do mundo. Resistência a fungos, tolerância à seca, chuva e baixo carboidrato são alguns dos benefícios da modificação no DNA da soja. Para mostrar como todo esse processo tecnológico funciona, percorremos mais de 1.000 quilômetros até chegar em Cambé, no Paraná, para conhecer a GDM Sementes, uma empresa argentina com forte atuação na modificação de sementes no Brasil e em mais 15 países do mundo. Atualmente, 45% da produção mundial de soja possui germoplasma desenvolvido pelo grupo. Isso significa que a cada 2 hectares, um é plantado com a genética da GDM. No Brasil, 79% de toda a soja possui genética da empresa argentina. Então é um número que nos traz uma importância muito grande do germoplasma da GDM no Brasil. Por outro lado, também, sem dúvida alguma, uma responsabilidade muito grande. Então a GDM faz um investimento bastante significativo no Brasil. É um país que nos traz um resultado bem importante e o objetivo da GDM é defender esse mercado que nós temos hoje aqui no Brasil. Para que a planta chegue às lavouras com potencial produtivo elevado, ela passa por um processo chamado transgenia. Inclusive, a companhia criou a primeira soja editada do Brasil, que possui baixa presença de açúcares e maior resistência ao estresse hídrico. Agora vamos conhecer o laboratório de edição gênica da soja, onde eles transformam a planta. Vamos lá?
Aqui, a célula vegetal recebe proteínas e enzimas para que a mutação aconteça. Essas células, a gente coloca ela em placas com meios de cultura, onde a gente tem hormônio vegetal, macro, micronutrientes, açúcar, com todos os nutrientes que essa célula precisa para se desenvolver em uma planta. Então, essa célula, ela começa numa brotação, depois ela é longa para uma planta pequenininha, depois a gente passa para um outro meio de cultura, onde eu tenho hormônios que induzem o enraizamento, até que essa planta, quando ela tem uma parte aérea bem desenvolvida e uma raiz bem robusta, a gente consegue transplantar isso para um copinho com substrato, para agora ela, por si só, começar a sobreviver e se desenvolver. Já na câmara de crescimento, a cultura in vitro se desenvolve graças à temperatura, umidade e CO2 controlados. Até a iluminação artificial, que emite ondas que imitam a luz solar, é de extrema importância. Mas a edição gênica realizada aqui tem o intuito de alcançar uma característica de interesse no grão da soja. A edição gênica é uma modificação que a gente causa no DNA das culturas, no nosso caso, no DNA da soja, tá? Essa alteração, a gente pode fazer uma analogia com um texto do Word. Então, a gente tem um texto do Word, nós temos palavras diferentes ou uma letra diferente em uma palavra que onde está errada, e a gente troca essa letra e corrige. E a gente faz isso no DNA da soja. Então, a gente faz alterações pontuais, que a gente chama de mutações, que podem ser causadas na natureza, mas vai levar milhões de anos. E aqui a gente faz de forma precisa no DNA da soja, alterando, e essa alteração ela vai levar para uma característica benéfica, para uma característica de interesse. Outra etapa para o melhoramento genético é a extração de DNA e genotipagem em alta escala. O processo é realizado por plataformas automatizadas com capacidade de geração de aproximadamente 500 milhões de dados por ano, o que significa 250 mil dados na área de sequenciamento por dia. Aqui nós temos uma escala muito grande, onde em um chip de sequenciamento, uma plataforma totalmente automatizada, nós conseguimos analisar inúmeras amostras de DNA com painéis de marcadores com inúmeras marcas. Então, nós estamos falando de milhares de marcas. Com isso, nós temos um volume de dado muito grande que pode ser analisado pelo Programa de Melhoramento da GDM para que possa auxiliar, dentro desse programa, as tomadas de decisões para avanço dos materiais. Dentre as novas linhagens da soja, está em desenvolvimento uma com maior resistência à seca. Interessante para os produtores do Distrito Federal, que sofrem no período de estiagem. Se você planta essa soja num ambiente onde, de repente, você tem uma falta de água, ela vai suportar mais tempo viva e tolerar esse período de estiagem por mais tempo do que uma planta que não tem essa característica. Então, você mantém a sua produtividade até que chova ou que tenha alguma irrigação e você consegue não perder essa planta nesse período de estiagem. Além dessa cultivar, a empresa também está desenvolvendo uma planta com potencial para aumentar o ganho de massa nas criações de aves e suínos, mas não recomendada a humanos. Nós modificamos um gene da planta que diminui a quantidade desses açúcares e depois de criar esse produto, nós submetemos ele para a CTN-Bio, que é o órgão brasileiro responsável pela lei de biossegurança. Então ele fiscaliza todos os organismos transgênicos e que têm modificações genéticas. E durante essa avaliação eles concluíram que esse nosso produto contém uma mutação que imita uma mutação natural. É uma modificação no genoma, a edição no gene, que faz com que seja classificado como uma variedade de soja convencional. Isso facilitaria muito, por exemplo, o cultivo, comercialização e uso dessa soja. Fungos, bactérias e nematóides também estão na fase de investimentos de pesquisa. Para isso, as raízes da soja passam pelo laboratório de sanidade, onde as doenças fúngicas são avaliadas até que alcancem o resultado esperado. Antes das plantas de soja chegarem ao laboratório de sanidade, elas passam por aqui, pela casa de vegetação. Adriele, explica pra gente o que são esses nematóides. Os nematóides, eles são patógenos de plantas, são vermes que parasitam as raízes das plantas e que causam danos para elas. Na casa de vegetação, o patógeno, um organismo que pode desenvolver doença nas plantas, é multiplicado e avaliado para que cientistas classifiquem o nível de resistência nas cultivares.
Entre os mais comuns estão os nematóides de galhas, nematóides da haste verde e nematóide de cisto. Para que a semente editada chegue até o produtor rural, a empresa conta com colaboradores. Aqui no Brasil, nós temos parceria com os produtores de sementes, então eles produzem a semente e alguns comercializam diretamente para agricultores e outros comercializam para rede de distribuição de semente, ou uma revenda que trabalha com outros insumos também, através de cooperativas, então principalmente através do multiplicador de semente, produtor de semente, cooperativas e revendas. O Agro Record está agora em uma exposição de touros e vacas. Mais especificamente, a gente vai mostrar para vocês os da raça Wagyu. Aqui atrás de mim tem um campeão e uma campeã, e quem vai trazer os detalhes para a gente é a Sara Rocha, que é médica veterinária. Sara, muito bom dia para você, obrigada pela entrevista. Bom dia, muito obrigada. Sara, explica para a gente por que esses dois que estão aqui atrás são campeões. O que faz um touro e uma vaca como esses da raça Wagyu serem campeões? A gente observa, para serem campeões, a gente observa padrão racial. Se for macho, tem que ser masculino, pescoço grosso, boa cabeça, profundo, comprido, boa abertura de costela, tem que andar bem, tem que ter bons testículos. É uma espécie de desfile mesmo, né? E tem a ver essa questão das medidas. Exatamente. O que a gente observa primeiramente é o padrão racial. Após isso, nós vamos observando as características, né? Então, é praticamente um desfile. A gente pode dizer que é uma raça comum aqui no território brasileiro? Está crescendo, né? Está entrando agora no gosto da população brasileira, tá? Vem crescendo. Quando a gente fala de gosto da população brasileira, é claro que a gente fala muito da questão da culinária, né? Muita gente está conhecendo cada vez mais esse tipo de carne, que a gente sabe que tem um alto custo, né? Um custo bem elevado. Por quê que é tão caro o quilo dessa carne, por exemplo? Ela é uma carne que ela tem uma característica muito peculiar, que a gente chama de marmoreio. Algumas outras raças também têm esse marmoreio, só que o Wagyu, ele tem um marmoreio que vai de 0,5 a 12. Quanto maior o nível desse marmoreio, mais maciez e mais sabor na carne. E diferentemente de outras raças, é um tipo de animal que ele precisa de 1 ano de confinamento. Então ele tem um elevado custo para isso. Por quê? É um animal que com pouco tempo ele já tem acabamento, mas o marmoreio vem depois, tardiamente. Então, por isso ele fica mais tempo no confinamento, para vir o marmoreio e, consequentemente, maciez e sabor na carne. Então é uma produção de carne diferente de outros bois, por exemplo. Exatamente. Quando falamos de outras raças, a gente pensa em acabamento, né? São animais bem acabados para ir para abate. O Wagyu, além do acabamento, ele precisa do marmoreio. Se não tiver marmoreio, não tem sabor e não tem maciez. E são animais dóceis? Eu estou vendo aqui o pessoal se aproximando, tirando foto. São animais extremamente dóceis. A gente pode chegar, passar a mão, tem menino que às vezes quer montar. Animal extremamente dócil. Lindos, lindos, uma graça. Do nascimento até o abate, costuma demorar quanto tempo? São animais que de 0 a 8 meses ficam com as mães. Com 8 meses a gente faz a desmama. De 8 a 18 meses eles ficam numa recria. 18 meses ele entra dentro do confinamento e fica até 30 meses onde vai para abate. Então são 30 meses. Qual que é a idade desses aqui? Esses animais... Eles vão para abate? Não, aqui a gente faz a venda da genética. São reprodutores, que a gente usa o sêmen para reprodução e tem uma doadora onde a gente usa os ovócitos, manda para o laboratório para produzir embriões e colocar numa barriga de aluguel. Os campeões, então, não vão para abate normalmente? Não exatamente, mas eles fornecem genética boa em marmoreio para que os seus filhos possam ir para abate. Sabe a idade desses aqui? Os dois aqui estão com 8 anos hoje. Já passaram por muita pista de exposição, já ganharam muita exposição. E essa reprodução genética, ela dura até quando? Até que idade deles? Já depende do tratamento e etc. Mas 15 anos, 14 anos, vai tranquilamente.
Perfeito. Médica veterinária, a doutora Sara Rocha, trazendo todos os detalhes sobre essa raça Wagyu aqui pra gente. E o Agro Record vai ficando por aqui. Foi uma delícia mostrar um pouco da Expo Abra pra vocês. Na próxima semana a gente se encontra sempre domingo às 10 da manhã. Uma semana iluminada pra você e até lá!